a frequência não aumentou depois da pandemia. Na verdade, a maior parte dos shoppings, o número de visitas ainda está um pouco menor do que era antes da pandemia. Mas as vendas nos nossos shoppings, por exemplo, a venda por metro quadrado, pós-pandemia hoje, é 50% maior. Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que fala, vocês já sabem, de carreira, liderança e empreendedorismo, e vai ao ar todas as terças às 8 da manhã, os episódios completos no YouTube, no Spotify, e os cortes tanto no TikTok, no Instagram e no LinkedIn. A gente aproveita para agradecer os nossos apoiadores de sempre. Um beijo, Daniel Pfefferbaum. Toma juízo, viu, Daniel Pfefferbaum? E o pessoal do Life Mix. Hoje eu estou degustando aqui o suco de tutti-frutti, uma delícia, eu nunca tinha provado, vejam. Obviamente vocês já viram na gôndola dos melhores supermercados e hipermercados do país. É os sucos e as bebidas funcionais do Life Mix. Por que eles são funcionais? É um pessoal que está dedicado 100% do tempo deles para pensar na saúde tua e da tua família. Então provem os produtos aqui em casa, vocês já sabem, todo mundo consome Life Mix com uma equipe enorme de nutrólogos, médicos, nutricionistas preocupados, como eu disse, com a saúde de todo mundo na tua casa. Então, para mais informações, www.lifemix.com.br. A gente também agradece nossos outros apoiadores. Um abraço ao pessoal do Venturos, João Maia, Mariana Ventola, um beijo para vocês. Saudades, apareçam. João Maia, que já participou aqui de episódio do Café com Sal com uma super contribuição. Eles estão à frente do Venturos. E o Venturos, pessoal, é um instituto 100% brasileiro de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica para o teu negócio. Eles têm presença em Campinas, em Manaus e em Atlanta, nos Estados Unidos. Eu sempre digo aqui, não estou cansado de falar, visitar o Venturos é entrar num ambiente mágico. Realmente você respira inovação lá dentro. Toda vez que eu tenho interface ou uma conexão com o pessoal do Venturos, eu me sinto realmente um cara bem atrasado. Então, eu sempre gosto de visitar a turma lá para me renovar em relação às inovações que estão acontecendo no mercado. Então, se você quer impactar o teu negócio positivamente através de tecnologia e inovação, fala com o pessoal do Venturos, desenvolver o teu e-commerce, um aplicativo para o teu negócio, inúmeras frentes de inovação, entre em contato com eles, www.venturos.org. Ok, pessoal? Um abraço a todos, obrigado sempre pela audiência. E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui de um amigo meu de fundão de faculdade, se ferrou, está exposto hoje aqui, Rafael Salles, ele é CEO da Allos, a maior operadora de shopping centers do Brasil. A carreira dele é super bacana, vocês vão entender, fez movimentos super interessantes, saiu de mercado jurídico para mercado financeiro, para ser CEO de um grande grupo hoje, uma história pessoal fantástica e meu amigo, claro, isso é grife, né? E a gente recebe com toda a pompa e circunstância o Rafael. Rafael, obrigado pela tua presença. Bem-vindo à nossa casa, o Café com Sal. Obrigado, Sal. Valeu pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, bater esse papo. A gente conversa menos do que a gente devia, então exatamente. É ótimo para fazer também uma desculpa para conversar mais. Mas você já ouviu alguém te apresentar assim como eu? Impossível, né? Com tanto amor, com acho tanto que no fundão, acho que ninguém podia imaginar isso. Imagina, né? Mas só podia melhorar. Para quem saiu do fundão, para quem está no então, fundão, é difícil ficar mais só longe. Só melhor. E fala uma coisa, cara, sei lá atrás, e a gente se conhece há muito tempo, você foi um cara muito conectado com o mercado e de uma forma saudável e ambicioso. Eu sempre admirei isso em você, né? E a gente vive uma cultura que às vezes é proibido falar isso, né? Lá atrás você ser um cara que estava preocupado em fazer boas conexões, entender quem eram as pessoas de mercado. Como é que um cara que vem de Belém do Pará, e a gente quer entender um pouco melhor da tua história, vem para São Paulo, se estabelece em um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil e talvez da América Latina, e toca para o mercado financeiro? Como é que aconteceu essa carreira improvável? Isso tudo foi planejado ou as coisas simplesmente foram acontecendo? Você sabe que com certeza não foi nada planejado. Na verdade, quando eu vim para cá, como fazer faculdade, eu pensava em estudar, fazer faculdade aqui e voltar para trabalhar no escritório do meu avô tinha lá em Belém. A ideia era voltar, né? Era, exatamente, porque eu não imaginava que ia ter uma oportunidade de fazer uma carreira bacana aqui e lá. Eu imaginava assim, lá eu vou ser um empresário jurídico, né? Um empresário do mundo do direito. O meu avô foi, minha mãe hoje ainda é advogada, tem um escritório lá. Então essa era mais ou menos uma ideia do que seria o plano. Então a única coisa planejada era essa. A melhor possibilidade. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada do que era planejado. Até porque para o meu avô e para minha mãe, advogado é contencioso. Cara que sabe resolver problema grande na justiça. Barriga no balcão do fórum. E no fórum, e na tribuna dos tribunais e tudo mais, falando tanto
redigindo quanto falando, defendendo, né, nas tribunas. Então, foi completamente improvável quando eu comecei no contencioso, fiz um pouquinho alguns poucos anos de contencioso, e que ela já estava, consequentemente seria natural voltar para lá. Só que aí no meio desse caminho, no contencioso, para quem não conhece bem essa área, o contencioso é quem faz litigação judicial, né, principalmente, ou arbitragem, coisas do tipo. Briga jurídica. Conflitos, seja com o Estado, seja entre empresas, seja entre sócios. Esse era o nosso foco. E aí, no Matos Filho, eu tive a oportunidade de ir para o mercado de capitais, que é um mercado de transações, de contratos, de negociação de negócios importantes, de construção de empresas, né, de compra e venda de negócios. E nesse momento abriu-se uma outra oportunidade de pensar diferente, outra carreira. E a única coisa que eu tinha, desde o início da faculdade, que eu tinha percebido por recomendação de um tio, né, que morava fora do Brasil, era que eu devia estudar contabilidade. Contabilidade. Que era o segredo. Ele falou assim, olha, todo mundo devia estudar contabilidade desde o colégio, ele dizia, porque isso é essencial para todos, para você não ser enganado, para você poder cuidar, para você poder cuidar das suas finanças no futuro. E todo mundo, de certa forma, é um investidor. Ele falou, nem que seja a tua aposentadoria, você deveria saber que você é um investidor. Você mas muitas vezes você não sabe. Então, até para investir em si mesmo. Exatamente. Se você vai ser um investidor profissional ou não, é uma coisa, mas que você vai ter que cuidar do caixa da tua empresa, ou do resultado do teu consultório com o médico, ou das tuas finanças pessoais, ou da tua aposentadoria, você é um investidor. Você só não sabe o que você é. Se você está gastando mais do que você recebe, você não está sabendo que você deveria ser um investidor. Né? E não está cuidando disso. E aí, com contabilidade mais essa cabeça, me fizeram estudar em paralelo lá na faculdade, como você falou. Eu gostava de estudar esses assuntos de finanças e tal, por causa dessa influência. Então, no primeiro ano de faculdade, eu estudei um pouco de contabilidade na Ancor, depois eu saía do fórum atrasado, parava no curso de contabilidade também lá perto da Bovespa, e ia para a faculdade depois. Né? E aí depois passou a ser na Paulista, e os Matos Filho era na Paulista, então facilitou manter esse contato, que foram 2 anos, assim, em paralelo com a faculdade de Direito. Isso me deu uma flexibilidade, digamos assim, de conversar e falar de negócios um pouco diferentes. E o Matos Filho é uma casa, além de ser um escritório muito bom, é um lugar muito bom para aprender. Né? As pessoas são generosas em ensinar, e também tinha um curso de contabilidade dentro do escritório. Então, fazia todos, não que eu fosse muito bom, mas o meu objetivo era sempre não perder, né? Porque aprender a não tomar gol, e não ser passado para trás e tal. E aí isso me permitiu ter clientes como advogado, como estagiário, na verdade, ainda lá, do mercado financeiro, em que eu conseguia entender um pouco da dinâmica do que os caras estavam fazendo, ajudar a ser criativos nos produtos, nos contratos e tal. E com o tempo, quando eu tinha me formado há pouco mais de 1 ano, alguns desses clientes começaram a conversar comigo sobre, eventualmente, trabalhar com eles. Né? E o início foi, as primeiras conversas foram de ser investment banker, que é o cara que faz a assessoria para M&A ou assessoria para grandes transações. Eu não me sentia bom nisso, porque isso é mais, na minha visão, requer um lado comercial. Sim. Que eu não é muito não é onde eu acho que eu tenho o maior diferencial. Inclusive, meu primeiro emprego foi o comercial, foi uma tragédia. Em Belém? Foi. Ah, é? Eu não sabia dessa história. Vendendo o plano de saúde da Golden Cross pastinha. Golden Cross. Com 15 anos. Então, assim, foi um fracasso. Então, não era muito a minha praia nisso. Então, até depois aprendi algumas técnicas e tal, mas não era totalmente a minha praia. E o que eu gostava mesmo, que era eventualmente entender as empresas e o que aconteceria nelas, era algo mais ligado a investidores, né? E alguns nossos investidores, alguns clientes lá do escritório, alguns amigos, eram desse mercado de investimentos. E foi aí que eu acabei indo para uma empresa de investimentos, que tinha alguns fundos. Foi difícil essa decisão, Rafa? Sinceramente, não. Não, porque eu já não tinha mais o direito. Eu já não queria mais ser advogado. Essa é a verdade. Mas é uma decisão dura de fazer, né? Porque como é uma atividade técnica, e fora a OAB, né? Sair... E fora a OAB, eu tive que tirar a OAB. Exato. Né? Primeiro que ninguém achou que eu ia tirar a OAB, passei na primeira. Chegar então, pra família. Há quanto tempo eu não tinha feito uma petição? Né? Então, fiz a OAB,
Quando eu fiz o OAB, eu me senti libertado, mas ainda fiquei mais um ano e meio. Você fez o que no OAB, né? Tributário. Tributário? Eu também fiz, você acredita? Eu não fiz para aprender. Na faculdade eu achei que eu não aprendi o suficiente. Mas eu fui fazer cursinho justamente para aprender. Eu falei, se eu não aprender agora, eu vou aprender nunca. Lá no Mato Filho a gente tinha essa facilidade de ter muita gente de vários setores, né? Então você conseguia aprender com outras pessoas, bater um papo. Tal. Então foi, na verdade, aparentemente não foi um problema esse negócio da OAB, mas ser advogado do jeito que eu imaginava para minha carreira, dono do escritório, etc., não tinha sido a realidade. E muito menos eu achava que era algo interessante, porque eu admirava os escritórios grandes, né? Então, eu não via, até talvez erradamente, porque vários amigos nossos montaram escritórios que são super bem sucedidos, mas na época eu não tive essa visão empresarial, que é, by the way, uma outra coisa. Eu não acho que eu sou um empreendedor, eu não tenho essa característica de empreender coisas assim do zero. Né? Eu vejo que eu tenho outras você consegue transformar a realidade estabelecida. Escala, exatamente. Eu acho que eu consigo ver negócios, a partir da existência de um negócio, eu consigo analisar e a partir daí ajudar. Eu acho que foi aí que eu vi a oportunidade de ser investidor, de trabalhar primeiro nessa firma de investimentos, depois de trabalhar na Constellation. Na Constellation eu tive minha primeira oportunidade de certa forma, empreender, porque a empresa já existia, só que estava se transformando societariamente. Eu tive a oportunidade de virar sócio quando a empresa ainda era pequena. O fundador já era grande como reputação. Sim, e como pessoa já era um grande nome, numa companhia que ainda era pequena. Então, era uma oportunidade, né? E a gente construiu uma história muito legal. A empresa cresceu muito e a gente reorientou os objetivos e a estratégia da Constellation com a orientação do Florian, supervisão e orientação e guidance do Florian, para a gente criar um modelo de treinamento, desenvolvimento de pessoas e time. Que legal, já tinha essa preocupação. Foi isso que fez o diferencial da empresa. Que não era um mercado que era conhecido por isso. Sim, tanto que o primeiro challenge de faculdade sobre cases de investimento é o Constellation Challenge, que foi desenvolvido e acontecia lá no INSPER, e o nosso time interno que desenvolvia, e a gente convidava a garotada das faculdades e tal para participar. Ou seja, você ia criando também esse funil de talentos. Além de criar uma reputação. Essa reputação com as pessoas. E a gente contratava 2 estagiários, trainees por ano, e isso ajudava a desenvolver o pipeline de talentos, e também identificar pessoas que se identificavam com essa cultura. Obviamente, uma cultura um pouco mais ríspida, naturalmente, como você conhece o mercado, mas também uma cultura de muita troca, de aprendizado não diário, a cada hora, né? Porque você está muito junto e você dá feedback automático, imediato, né? É constante, não tem reuniões semestrais, anuais, mas mais importante nessa formação desse time, que virou um super time de sucesso. Alguns continuam lá, sócios, vários dos nossos estagiários viraram sócios, e a Constellation continuou, né? Florian continua levando a companhia com muitas pessoas que estavam lá nessa época e foram treinadas nesse momento. Então, foi essa combinação de pensar numa escala, analisar negócios e ser gestor de investimentos, pensar o que uma empresa faz que a diferencia e faz ser um negócio melhor ou um negócio mais sustentável, mais perene, né? A perenidade no negócio é algo que eu valorizo muito, talvez até mais do que o crescimento, quando você já tem uma determinada escala. Claro. Então, isso me fez ter uma visão sobre o negócio. E aí, acabou que eu tive a oportunidade de tocar um negócio e eu tentei replicar algumas coisas parecidas, mas acho que são músculos bem diferentes que você movimenta, né, nesse tipo de você atividade. Olhando para trás, né, ouvindo você falar, fica muito claro assim, uma questão de adaptabilidade muito forte, né, que é o que a gente também pede muito nas pessoas hoje. Você é alguém que, olhando para trás, me corrija se eu estiver errado, Rafa, mas quem te conhece, você tem uma adaptabilidade muito forte. Eu acho que tem um quê de empatia, de escutar e valorizar o outro. E, por exemplo, você pega as suas passagens, você passou por muita gente que, independente do status ou do cargo que tinha nas organizações, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, mas que te ensinavam coisas, né? E você foi absorvendo aquilo. Você vem de um ambiente completamente diferente,
seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista da atividade. Então, assim, você sai do mercado jurídico, vai para o mercado financeiro, você sai de Belém, você vem para São Paulo, é um outro modelo de relacionamento, são outras pessoas, são outros tecidos sociais, vamos dizer assim. Sim. Você já parou para refletir sobre isso? Porque hoje isso é um skill valorizadíssimo no mercado. Já tinha olhado dessa forma? Não. Mas concorda? Te mato se você não concorda. Não, então é engraçado. Eu acho que adaptar, adapt or die, né? Então, como o Darwin já previu. Então, assim, adaptar é muito mais... Depende da necessidade, eu acho, de você ter, da resiliência de você encarar a necessidade de adaptação. Não é necessariamente algo que eu construí de uma forma voluntária, eu acho. Agora, tem certas coisas que eu acho que, na verdade, a gente tem que, de forma cuidadosa, mas persistente, convencer as pessoas a fazerem de alguma forma. Até porque a gente tem que se adaptar a situações que são inexoráveis, que não tem como consertá-las, claro, mas muitas vezes a gente tem que transformar os ambientes para que eles também se adaptem a uma visão, um objetivo que você entenda que é melhor. Então, acho que tem as duas coisas. Uma é construir a nova realidade em paralelo com se adaptar a situações que são inexoráveis. Esse trabalho, eu acho que é os dois combinados. Porque se você só se adapta, dificilmente se transforma alguma realidade, porque senão você sempre está se adaptando. Perfeito, perfeito. Isso tem muito a ver, quer dizer, ouvindo você falar, agora eu entendo que hoje você é CEO. Isso é um pouco do resumo do que é a vida do CEO. E o CEO tem muito do convencimento das pessoas a comprar uma ideia, a comprar um sonho, um modelo de negócio, um novo pipeline, novos canais, uma nova ideia, um novo conceito. É muito isso também, né? O que essa cadeira também te transformou? Porque assim, ninguém vira CEO da noite para o dia, não é porque você senta nessa cadeira que você também já está pronto para seguir esse caminho. Também foi algo de quem convivia contigo, surpreendeu muito, né? Assim, o Rafa não está também mais no mercado financeiro, na verdade ele foi ser um executivo, um CEO de uma operação enorme, de um mercado talvez correlato em relação a certos investimentos que ele coordenava e fazia, mas é um ambiente também completamente diferente. Tem a ver com isso também? Tem muito a ver com pessoas, né? Porque, querendo ou não, num ambiente como o nosso, apesar de ser um negócio que é shopping centers, né? A gente é dono e opera shopping centers, né? Então, em larga escala. Só para você ter uma ideia, né? São 53 shoppings dentro do portfólio, são 46 próprios, alguns a gente administra, outros a gente administra junto com os sócios, mas a maior parte deles nós administramos, 50 administrados por nós todos, nos shoppings. A gente recebe 50, quase 60 milhões de pessoas por mês. 50 milhões de pessoas por mês. Visitas por mês, que são 16 milhões de pessoas. Todos os meses nos nossos shoppings. Para isso, nós temos um time de 15 mil pessoas, entre pessoas diretas e o time de terceirizados, que para a gente considera time próprio. Porque, na verdade, eles são pessoas contratadas, mas que são treinadas e desenvolvidas juntos conosco. A cultura de vocês. A cultura de atender, de servir e encantar, que é o nosso propósito. A propósito. O nosso propósito é conectar as pessoas, os negócios e a sociedade servindo e encantando todos os dias. Então o time da segurança, nosso time de segurança, tem que ter isso na cabeça, que tem que servir e encantar, além de ter uma boa segurança. O pessoal da limpeza também, o pessoal da manutenção idem. Então, os shoppings têm essa complexidade. E para chegar até embaixo ou lá em cima na organização, tem que se fazer muita conversa, tem que ter muita explicação, tem que ter muito discurso. As pessoas têm que estar alinhadas e construindo um ambiente de cobrança, obviamente, de entrega de resultados, mas ao mesmo tempo um ambiente também de reconhecimento e de desenvolvimento, de oportunidades, né, e de bem-estar. Então, esses 4 aspectos acho que foram os mais difíceis para a minha adaptação. Porque de olhar o business por esse aspecto. Por o lado do que as pessoas precisam e de como comunicar para as pessoas. Né? Então, da minha primeira convenção de lideranças, que foi em outubro de 2017, eu já era conselheiro da companhia há 3 anos antes, então eu já conhecia a empresa como conselheiro, que já dá um segundo nível de profundidade. Mas é longe da profundidade quando você está no dia a dia e as coisas têm que acontecer. Fazer acontecer as coisas
Os conselheiros, obviamente, têm uma função super importante porque provocam a gente a pensar diferente, ou, pelo contrário, fala, pô, não inventa porque está dando tão certo. Foca. Tal. Foca, exatamente. Então, muitas vezes os conselheiros trazem, na verdade, assim, no nosso conselho, a gente tem um conselheiro que é uma pessoa que criou praticamente a nossa indústria, que é o Renato, e ele é fundador da Aliança. Foi para a empresa que eu fui sucedê-lo. Né? Primeiro como vice-presidente, depois como CEO. E depois a gente fez uma fusão com a Sonai, depois fizemos a incorporação da BR Imóveis, que a gente transformou em uma fusão também, e criou essa empresa que é a Allos hoje, que a gente tenta que seja uma companhia não o melhor da Aliança e da Sonai ou o melhor da BR Imóveis. A gente quer que seja uma empresa que faz o melhor do nosso negócio, da nossa indústria, no nosso país ou até fora do nosso país. Então, as referências, né, do que eram feitas antes tem que ser meras referências. Sim. Mas não necessariamente uma regra. E é isso que eu acho que essa capacidade, era tudo isso que eu falei, era o que eu não tinha. Muito difícil. E fazendo um paralelo, assim, para os termos que você usa, então, por exemplo, vamos brincar assim, se eu fosse lá o Austin Powers e tivesse sido congelado e entrasse em sono criogênico nos anos 70. E o shopping, 70, 80. E aí o modelo de shopping que eu conhecia era aquele, fui congelado e acabei acordando agora em 2025. Me parece que é um business completamente diferente. Né? Completamente talvez não, mas com muitas diferenças. Como é que a gente encara hoje o Business Shopping Center 2025? Que bicho é esse? Essa pergunta é muito boa. Primeiro, usando o teu gancho como fazer um paralelo. Nos anos 80, quando os shoppings começaram a ficar negócios consolidados, a gente tinha uma base, o consumidor não tinha lugares de varejo estruturados, organizados para ir. Então a competição pelo dia da pessoa, pela tarde, pelo sábado, era muito mais fácil. Porque a gente não tinha... Até os parques, né? Você lembra como é que era? Era um caos. Sim, não. Imagina, hoje em dia a gente vai lá para o Ibirapuera, passeando. Antigamente, se você fosse no Ibirapuera nos anos 80, pô... Não, hoje você consegue minimamente ir ao banheiro. Exatamente. Você, sei lá, alguma coisa ruim. Né? Então, assim, a gente pensa assim, sempre, pô, a violência tá pior, tá, não sei o que, tá ruim mesmo. Mas hoje a gente tem ambientes, né, organizados que as pessoas conseguem frequentar. Conviver. Nem todas as regiões das cidades têm. E aí, isso é uma parte, é outra função social que nós temos, que é em regiões que têm menos estrutura do Estado, menos estrutura pública, nós somos um criador de ambientes saudáveis, organizados, seguros, para as pessoas, né, de classe média, que não tem tanto acesso, né, a regiões mais... De lazer, de entretenimento. Que não tem estrutura do Estado, né, que proteja essas pessoas e que ofereça esse tipo de ambiente. Então, a gente tem essa função. Isso é uma função muito importante que vem se reforçando nas últimas décadas. Mas o shopping dos anos 80, ele era basicamente um local de compras e uma área de comida rápida, né, um fast food. Com certeza você não vai lembrar de um restaurante bacana nos anos 80, no shopping e tal. Tinha talvez um ali no Eldorado, tinha um que era tinha fazendo. O Eldorado tinha um fazendo. Acho que as pessoas não lembravam disso. Pois então. E por que no Brasil tinha essa diferença? Que eu acho que o início da transformação começou muito mais no Brasil do que fora. Porque no Brasil não existiam as grandes redes nacionais. Né? Então, você tinha a Mesbla, você tinha o Mapping, mas você não tinha grandes redes de moda específica. Né, de moda tal, ou disso, daquilo. Você tinha grandes cadeias de restaurantes, mas você não tinha McDonald's no Brasil inteiro. No Belém não tinha McDonald's. Não, então, o único de São Paulo era ali na Paulista, inclusive, perto do Maço Filho. Pois então. O primeiro. Pois então. A gente... então, mesmo nos shoppings, você tinha muitas operações regionais, locais, etc. Então, o shopping virava um lugar que você trazia novidades e até restaurantes você colocava um ou outro. Hoje, o que mais cresce em shopping é restaurante, são serviços médicos, serviços de estética, operações de lazer. Obviamente tem uma linha de varejo tradicional que tem crescido muito, que é cosmético, e também tem um pouco de serviço, porque as pessoas vão lá, testam, né, conhecem os produtos, maquiagem, cremes, experiência. Eu acho que essa é a palavra. O shopping virou um local de experiência
E o nosso negócio hoje é um life center, né? A gente disputa o share of life da pessoa e não mais o share of wallet da pessoa, do consumidor. Então, a gente disputa o quanto que a pessoa usa do tempo dela no nosso ecossistema, seja estando dentro do shopping, seja se conectando com o shopping, com o shopping, não necessariamente com o shopping, mas com a nossa rede de serviços e nossa rede de lojistas, por meio das nossas redes sociais, obviamente, no Instagram, principalmente, no TikTok. Você não falou do TikTok, você tinha que botar o sal no TikTok. Não tem no TikTok, eu não falei? Mas tem. Se eu não falei, tem. Podem seguir, viu? Por favor. Porque o TikTok hoje, se você tá fora... Tem TikTok. A galera mais jovem, você não vai pegar. E aí tem as redes sociais e tem os nossos aplicativos. Hoje, os nossos aplicativos, que eles são aplicativos de funcionalidade, de serviços de benefícios, mas também são um aplicativo de fidelização, que é onde a gente dá benefícios em troca de o consumidor estar mais próximo da gente, consumir mais, obviamente, no nosso shopping e frequentar mais o nosso shopping. Então, a gente tem hoje 2 milhões de usuários em só 11 shoppings, e a gente espera ir para 5 milhões de usuários até o final desse ano. Uau! De aplicativos de fidelidade dos nossos programas de benefício. Porque a gente está indo para 40 shoppings, usando o nosso modelo. E isso com a marca Allos? Não, o aplicativo tem a marca de cada shopping. De cada shopping. Isso também tem essa é uma questão da aproximação com o consumidor. Como é Total. que é essa teia? O produto é um produto local, suportado por uma plataforma que é a Allos. Então, todo o modelo do produto digital, ele é todo feito pela Allos, por uma empresa nossa que chama Allos Tech. Essa empresa, ela desenvolve as soluções digitais, implementa nos nossos shoppings e também presta serviço eventualmente para terceiros ou para varejistas, para que eles possam também se conectar com os nossos shoppings e eventualmente oferecer aos nossos lojistas, por exemplo, a possibilidade. Isso é um exemplo. Oferecer aos lojistas a possibilidade de fazer campanhas direcionadas para aquele grupo que usa nossos aplicativos. E segmentando pelo grupo com quem eles querem falar. Podem ser rapazes de 45 anos, com barba branca e que querem usar produtos de anti-aging e tal. Elas podem falar as marcas conseguem falar diretamente com esse público e estimular que você vá ao shopping, faça testes, conheça o que tem de novidade. Essa é uma solução que não existia antes, né? Essa solução é criada pela Allos, só que ela é entregue para o consumidor do Tamboré, que mora em Alphaville ou em Tamboré, em Barueri. Então, aquele produto, aquele local, o Tamboré, é o que está no coração das pessoas. A gente quer estar no coração das pessoas. O shopping center é como se fosse a extensão da casa das pessoas que nos frequentam. Claro. Os grandes centros urbanos, intensidade. É isso mesmo. É isso. Então, eu estou dando exemplo de Tamboré porque é um dos lugares que o nosso programa de fidelidade tem maior penetração, maior engajamento. E esse engajamento ele é frutífero, porque a gente tem visto que aquele usuário que usa mais o nosso aplicativo, ele retorna mais ao shopping. A gente consegue monitorar isso. Conectado. A gente consegue monitorar isso. E os nossos lojistas e anunciantes conseguem falar diretamente com ele, seja por meio do nosso negócio de mídia, que também é centralizado, é um negócio também independente, apesar de ser um investimento da Allos, é uma plataforma independente de mídia, que chama Hello. Então, a Hello vende mídia dentro dos shoppings e nos apartamentos, nos prédios de residenciais ao redor dos shoppings, em outdoors digitais que a gente tem ao redor do shopping. Ou seja, desculpa te interromper, você está consumindo o shopping, ou a marca shopping, ou as marcas conectadas com o shopping também geograficamente ali próximo ao shopping. Exatamente. A ideia é que, como eu disse, o ecossistema não seja só a visita ao shopping, seja o ecossistema não seja acessado apenas pela visita ao shopping, mas pelos aplicativos, redes sociais, nossas telas, nossos anúncios via Hello. E isso tudo cria um efeito de ecossistema, Allos, porém com produtos que se identificam com cada região, cada cidade. Então, o Boulevard Belém é o lugar que as pessoas moram nos bairros legais de Belém frequentam com mais frequência. O Vila Lobos, a gente quer ser o local de destino, onde que as pessoas
de Pinheiro, do Alto de Pinheiro se sintam abraçadas, se conheçam, que a gente saiba qual é o objetivo que nossos clientes esperam ter no shopping, né? E a gente vem desenvolvendo esse produto Villa Lobos com o suporte do produto da plataforma então, Allo tem esse quê de comunidade local. Com certeza. Trabalhar a comunidade local. Se a gente fizer o breakdown, por exemplo, aquele papo dos anos 80 que a gente estava tendo, é engraçado essa reflexão. Quando você olha lá para o shopping anos 80, de novo, eu aqui, metido a saber. Quando você fizer o breakdown do business, você tinha lá o aluguel das lojas, de repente o percentual do lojista e estacionamento. Estou simplificando assim. Isso deve ter aumentado bastante, né? Você falou muito de mídia, de possibilidades de mídia. Você entra num shopping, você é impactado de diversas formas. Sim. Inclusive, você falou, você faz atividades diversas de família que às vezes não tem nada a ver com entrar em loja. Sim. Né? Entretenimento, passeio, pets, sim, né? Serviços, etc. e tal. Como é que a gente também compara, nesse sentido do breakdown do business, quer dizer, como o share of wallet mesmo, tem o share of life, mas o share of wallet hoje chega aos bolsos da Allos, do grupo Allos? Primeiro, pensando no negócio como um todo, em termos de vendas gerais, né, são 46 bilhões de reais de vendas. 46 bilhões de reais de vendas gerais. Gerais, GMV. Como se fosse o GMV online, é o que é transacionado dentro dos nossos shoppings. E esse transacionado, ele hoje a gente já tem mais de 30% disso vindo de serviços de alimentação. Vai passar já esse ano, provavelmente. Isso é completamente diferente da realidade de 10 anos atrás. Sim. Há 10 anos bem atrás, próximo. Não precisa nem voltar para os anos 80. Né? Já era muito diferente 10, 20 anos atrás. A gente tem visto claramente um tempo de permanência aumentando, a frequência, né? A gente está até vendo os dados da associação, a frequência não aumentou depois da pandemia. Na verdade, a maior parte dos shoppings, o número de visitas ainda está um pouco menor do que era antes da pandemia. Mas as vendas dos nossos shoppings, por exemplo, venda por metro quadrado, pós-pandemia hoje, é 50% maior. Olha que curioso. Venda por metro quadrado hoje é 50% maior nos nossos shoppings do que em 2019. Né? E o tempo de permanência também aumentou. Então a pessoa vai lá para uma jornada mais completa, que envolve lazer, que envolve resolver suas questões do dia a dia, né? Serviços de conveniência, que envolve a alimentação, que tem a ver com lazer, obviamente. Cada dia mais a gastronomia é um ambiente de lazer, até porque você pode dividir o que são os interesses da família, tendo um hub, que é um bom restaurante, um bom lugar de entretenimento ou de serviço para as crianças, ou para os jovens, adolescentes. Então, assim, você vai e faz compras, ao mesmo tempo alguém da família está no restaurante almoçando, te espera, pega uma mesa. Isso tudo vira uma jornada muito mais completa, com cinema, com serviços. O cinema, obviamente, não é o mesmo volume de antes, mas voltou a ser um volume bem relevante novamente, né? E com funcionalidades diferentes, hoje com as salas mais confortáveis, com lançamentos acontecendo, com ativações ligadas a esses lançamentos e a esses personagens acontecendo nos shoppings. Então isso vai para social media, e a geração Z está adorando, voltou para o cinema com tudo. Então nós faixa dos 40 talvez sejam quem mais se adaptou ao streaming, né? Por incrível que pareça, quando você faz a pesquisa. Eu acostumei aqui na pandemia a usar o negócio. Já as crianças se perguntam, você quer ir no cinema na hora? Quer ir no cinema? Porque é uma desculpa para ir no shopping, passear e ir no cinema. Então, lógico, está saindo de casa, o ser humano continua sendo gregário. Quer estar junto, quer se encontrar, né? Não à toa que os carnavais estão lotados, não à toa que os hotéis no mundo inteiro, principalmente os hotéis de férias, estão cheios, né? E os shoppings, naturalmente, por serem lugares de encontro, né, de conexão, são locais que estão cheios também. Você falou de pandemia, eu já vou querer voltar no breakdown do negócio, me lembrou um negócio. Eu achei que eu tinha escapado de ter não escapou, não. Resultados financeiros. Na minha casa você não vai escapar. Lembra daquela conversa de novo normal? Aquela expressão que foi irritante até, ninguém aguentava mais, o novo normal. Você está me trazendo aspectos de que tem um pouco de novo normal, mas tem muito do velho normal, como a gente não supõe. Porque hoje, por exemplo, a gente olha, o e-commerce ele só aumenta, né? O estilo de compra, o modo de compra, de interação com as marcas, até de comprar roupa, que era um negócio de imaginar, comprar carro, comprar casa online. E aí você está me dizendo que
tua estrutura está crescendo, shoppings crescendo, estacionamento lotado. Imagina assim, cara, ferrou, né? Quem tem shopping, estacionamento, bem, isso acontece, deve ter dado uma barrigada para baixo ali no começo de pandemia, porque, claro, ninguém podia sair de casa, é uma questão objetiva. Você chega em shopping, estacionamento lotado, cheio de gente, consumindo, restaurante, se você não chegar meio-dia, você não senta. Esquece. Mas aí a gente tem um aplicativo que você marca o seu lugar. Pronto. Entendeu? Que é para ajudar a jornada do nosso Claro, mas dizendo o seguinte, assim, o fluxo de gente ele é real, ele até aumentou. Aí no modelo que você falava assim, como é que vai ficar um varejo em relação a isso? As pessoas continuam, e cada vez mais você está me dizendo no teu depoimento aqui, frequentando o shopping e vendo o shopping como algo super viável em inúmeros aspectos. Como é que a gente faz um balanço disso? Que de fato você vê o e-commerce crescendo, a gente imaginava um novo normal, e na verdade não é que nada disso aconteceu, mas a gente voltou a muitos aspectos antigos. Perfeito. Em 2024, o e-commerce é o dobro em relação ao percentual do varejo do que era em 2019. O dobro. 18%, saindo de 9, 10%. Praticamente o dobro. 18% do varejo hoje é e-commerce. A questão é, um pedaço disso, o produto está no shopping. Por quê? Porque a pessoa entra no aplicativo ou no WhatsApp da vendedora, compra, só que o produto está na loja. Isso foi uma das grandes inovações que não só nós, como outros concorrentes, outras empresas dos shoppings, trouxeram para o nosso negócio. Incentivar os nossos lojistas a saber operar também de multicanalidade, que na Allos a gente chama de Phygital. Que é Phygital, que é você do físico operar digital e no digital vender do físico. Significa a combinação de negócio, de oportunidade de servir o cliente ou a cliente onde quer que ela esteja. Né? Então, essa questão de achar a consumidora e deixar ela satisfeita, seja comprando online e buscando no shopping, ou vou na academia, já compro um negocinho na loja tal, eu passo para buscar, porque eu tenho que correr na academia. Então eu resolvi isso. Essa compra ela entra no e-commerce, porque a pessoa fechou ela online. Só que o closing é online. O closing é online, só que o pick-up foi no shopping. E a pessoa vai no shopping, você falou do estacionamento. Nos anos 80, já que você perguntou, nos anos 80, muitos shoppings não cobravam estacionamento. Verdade. E a propósito, quando a gente fez a fusão com a BR Malls, ainda existiam 3 ou 4 shoppings que não cobravam estacionamento, e hoje não tem nenhum dos nossos shoppings que não cobra estacionamento. Então, porque o estacionamento é um produto que tem uma demanda forte, mesmo com todas as soluções de transporte com menor fricção, né, que são os aplicativos e tudo mais, que a propósito são muito bem recebidas no nosso shopping. A gente tem locais específicos, os shoppings da Allos tem locais específicos para receber os Uber, os motoristas de aplicativo, todo mundo. É super bem-vindo, gera um fluxo e gera funcionalidade, e como a gente quer servir e encantar o cliente, esse é o nosso principal objetivo. Agora, também tem demanda para o estacionamento. É muito chato quando o estacionamento está lotado, mas é inelástico, a gente não tem como aumentar, né, a área. Então tem momentos do fim de semana e momentos da semana que realmente o estacionamento passa a ser uma experiência não tão boa como a gente gostaria. Por isso que a gente vem investindo para poder ter reserva de vaga, selecionamento de horário, definição de manobrista mais rápido, mais eficiente, em alguns casos só estrutura de VIP, criar mecanismos para transformar essa jornada com menor fricção, mais agradável. Né? E esse é uma das nossas alavancas também para trazer as pessoas. Como você disse, aluguel é a nossa principal receita, mas muito menos voltado ao percentual da venda, e muito mais voltado à valorização do ponto comercial. Porque a vitrine é um dos principais anúncios dos nossos lojistas. Sim. Uma vitrine bacana, mostrando as novidades, ela atrai o consumidor para conhecer um produto. E naquele momento você tem 100% da atenção da pessoa, naquela hora, naquela vitrine. Naquela hora, ele não está olhando no celular. Se ele estiver olhando no celular, você não vai capturar. Mas se a pessoa passou e se impactou pela tua vitrine e entrou na tua loja, a taxa de conversão é muito maior do que a das redes sociais e a das... Ou seja, o ponto de venda ainda tem esse percentual alto na decisão de... Sim, e dos sites de busca, o percentual de conversão no ponto físico é muito maior. Então, o custo de aquisição do cliente, o CAC, é muito menor no shopping.
A gente é muito consciente disso. Então a gente sabe que o nosso aluguel é uma variável de CAC versus vezes, né, dividido pelo o lifetime value. Ou seja, na tua importância hoje, o aluguel de loja ele tem um tamanho maior do que percentual de venda. Muito do mais. Que tinha antes. Muito maior. O percentual de vendas hoje não deve passar da receita inteira de 13% no ano. Olha só. Agora, o estacionamento, 15%, e mídia, que era 2% há um tempo atrás, há 3 anos atrás, hoje já são 6%, 6,5%. Ali em loco. Painel ou ação. A mídia como um todo no nosso business, porque, como eu te falei, é um ecossistema. Tá. Tem os apartamentos ao redor, tem os outdoors, não é só a mídia dentro do shopping, mas também mídia capturada via nossos aplicativos, quem compra para estar na primeira página do aplicativo. Okay. Aquilo tudo acontece aqui na mídia também. E tem o esforço de colisão, que é o cliente, o consumidor, o lojista, nosso parceiro, ativando promoções dentro dos nossos aplicativos, dando serviços ou descontos em produtos, como contribuição para a coalizão de loyalty, para a coalizão de benefícios. Isso também é um mídia de coalizão, a estratégia de go-to-market de coalizão é algo que a gente tem investido muito também, é algo importante na nossa estratégia. Vocês são, de certa forma, um fruto de uma consolidação. A gente vê inúmeros mercados indo para esse caminho. Você acha que isso ainda vai acontecer mais dentro do teu setor? Ainda continua sendo uma tendência? Pessoal, a maior parte dos negócios é para não fazer. Essa eu acho que é o que eu aprendi nos últimos anos. E a gente viu, acho que até como advogado, eu tive a oportunidade de ver o quanto é difícil juntar dois negócios com culturas diferentes, com modelos de liderança diferentes. Eu uso sempre um exemplo tão distante, tão grande, que é a gente mero espectador, né? O modelo de gestão da Apple é completamente diferente do modelo de gestão do Google. Amigos que trabalham, livros que eu li, modelo de pressão, work from home ou trabalho no escritório, cada um adotou um modelo diferente, cada um com suas características, um sendo mais firme, mais duro, outro sendo mais construtivo, mais aberto, mais contributivo, outro mais impositivo. Ambas as empresas são super bem sucedidas, certo? Super. E tem acesso às mesmas pessoas. E tem acesso, eventualmente, às mesmas pessoas. Só que o porquê de cada uma delas é diferente do que e do como. O que e o como é o menos importante. Só que o porquê da Apple e o porquê do Google são tão poderosos que as duas empresas também. Agora, os dois porquês, muitas vezes juntos, talvez não funcionem também. Né? Então, aí é que entra a dificuldade de fusões, de compras, de aquisições. Então, primeiro, se você está comprando algo muito menor, que você consegue colocar dentro da tua plataforma e gerar valor com aquilo, acho que essa é uma análise interessante para ser feita, só que elas podem ser muito distrativas. Porque um negócio pequeno, não tão bom, eventualmente. Agora, se é um shopping bom, mesmo que ele seja individualmente pequeno dentro do nosso portfólio, é fácil de integrar, porque a gente sabe operar aquilo muito bem. Fazer uma fusão, como a gente fez duas, é muito diferente. Porque tem cultura, tem modelos comerciais diferentes, tem modelos de relacionamento com o consumidor, estratégias de marketing distintas, tem cultura organizacional e modelo de incentivo de gente, performance e remuneração também diferentes. Então, viram uma complexidade muito maior. Então, e fora os liabilities, né? Cada empresa sempre tem, né, histórias do passado e tal. E nós, como companhia aberta, nós temos que não podemos ter muitas questões como essa e temos que ser o mais transparente possível. Sim. Assim que a gente identifica um potencial risco, a gente tem que anunciar e deixar comunicado nos nossos relatórios. Então, são diversos motivos para você não fazer uma transação, porque é muito complexo do ponto de vista de integração, seja cultural, seja operacional, porque cada empresa tem uma história e uma forma de fazer, muitas vezes cada uma tem a razão de ser sido bem sucedido, então juntar não necessariamente faz sentido. Então fazer, deveria, na minha visão, essas fusões, as incorporações, são exceções, né? Mas que quando dão certo, são muito poderosas. Olhando para a tua vida de executivo, foi o período de maior desgaste para você deixar isso tudo de pé? Desgaste emocional, o maior período foi a pandemia, porque eu estava vendo muita gente sendo
perdendo emprego, perdendo oportunidades, fechando loja, empresários. Acho que esse é uma parte importante. Como operador de shopping, um dos diferenciais que a gente tem é que a gente vê o varejo como um parceiro de verdade, e não só como um pagador de aluguel. Isso para a gente é essencial para o futuro e para o sucesso. Então, algumas vezes os investidores questionam, poxa, teu custo de ocupação é menor do que o do outro, mas o meu custo de ocupação vai aumentar, porque a gente tem aumentado vendas, então, a partir de um determinado patamar, você consegue ter mais escala e cobrar mais, mas, o lojista vende mais, mas o importante é que o lojista seja um parceiro, que o lojista vá bem. O lojista de shopping é um guerreiro, porque ele abre de domingo a domingo, feriados, na véspera do Natal, no dia 1º de janeiro tem algumas operações que estão rodando. Concorre por atenção. Todo mundo no mesmo lugar. E o lugar. nosso time tem que estar lá com segurança, com iluminação, com ar-condicionado, com a manutenção, com a limpeza. Então, é um ecossistema complexo de gestão. Você tem que estar ali com times que são executivos e vendedores que não são do teu time, e eles têm que estar seguindo os padrões de regras, de funcionamento, etc. Então, o lojista merece um respeito e uma consideração muito grande. Então, por isso que quando a gente pensa sobre como o varejo se transformou nos últimos anos, e principalmente em shopping center, foi dessa forma. Então, essa parte acho que é muito importante falar. O lojista é essencial para que o encantamento ocorra. Mesmo dentro desse cenário todo de fusão, etc. e tal, foi de fato o que mais me deixou chateado, desgastou foi a pandemia, porque a gente viu muitas dessas empresas familiares, empresas admiráveis, pequenas, muitas vezes não conhecidas pelas grandes, pela mídia ou pelos mercados mais maduros, empresas que fecharam, restaurantes principalmente, que sofreram muito. Sim. Então esse momento foi o mais difícil da minha carreira, eu acho. O que eu mais tive que trabalhar provavelmente foram nas integrações, nas fusões. Claro, mas do ponto de vista de desgaste, mas não do ponto de vista emocional. Emocional, sim. Quando a gente fala de varejo, por exemplo, no Brasil, a gente teve muito esse papo aqui presente, continua tendo, mas do mercado de luxo. Fala-se muito, tem muita gente especializada nisso, o shopping vive também nisso, né? E o shopping vive em inúmeros setores, né? Você tem o luxo, você tem as lojas... Vai do supermercado ao... Tudo, serviço, como você falou, etc. O Brasil teve um boom ali, acho que 2010, alguma coisa assim, 9, 10, etc. e tal, com marcas de luxo vindo, etc. e tal. Depois essa turma, muita gente foi embora. Como é que está o teu ver, você que opera shopping center, essas marcas de luxo olhando o Brasil agora? Essa turma está voltando, não voltou? Vai preferir ficar online? Como é que está o teu olhar de varejo de luxo hoje, como operador de shopping center? O luxo a gente divide em duas categorias. Tem o International Luxury, que é as marcas que nem são as marcas só internacionais. São as marcas realmente de alto preço, de alta performance, são ícones, né, do luxo. Né? E nossos shoppings, principalmente o Shopping Leblon, é onde elas estão mais presentes. Né? Em alguns mercados nossos regionais, também acontece de ter demanda específica. Né? Assim, o Brasil é muito maior do que a Faria Lima, né? Então, muitas vezes a gente esquece. Mas em Cuiabá, o nosso shopping é um dos shoppings que mais cresce. Deve ser o que mais cresceu no nosso portfólio nos últimos 2 anos, certamente. Né? Então, e lá tem uma demanda por luxo. Né? Agora, em São Paulo, a gente já tem shoppings muito bem estruturados, maravilhosos, né, dos nossos concorrentes, que atendem esse International Luxury. Então, em São Paulo, a gente foca mais no Local Luxury, ou nas marcas internacionais mais democráticas. Então, a gente tem que saber como navegar isso. Então, no Leblon, a gente consegue navegar o International Luxury, em alguns mercados específicos também, que é onde tem essa demanda, né? Obviamente, é o Centro-Oeste, onde a gente hoje, de todas as empresas abertas, a gente já tem mais exposição ao agro, né? Que a gente tem o maior shopping de Cuiabá, 2 grandes shoppings em Goiânia, o maior shopping de Campo Grande, a Londrina, que não é Centro-Oeste, mas super influenciado pelo agronegócio, em Maringá, nós temos os 2 maiores shoppings, Belém, que se tornou hoje a nova principal saída, né, o norte
o corredor norte dos produtos agro, e o Pará tem crescido muito. Então, esse corredor, Uberlândia, a gente também tem o maior shopping, então a gente tem hoje uma oportunidade grande de servir o agronegócio, de servir o entorno do agronegócio, que é quem a gente atende, né, de uma forma muito... Estamos bem posicionados. Ali existe uma demanda forte ainda, pontual por luxo. No São Paulo e Rio já está bem penetrado. Em outros mercados já também estão bem penetrados. A gente tem um shopping em Recife, que tem um concorrente que tem bastante operações de luxo internacionais. No nosso shopping a gente tem mais marcas que a gente chama de alto padrão local. Né? Então eu acho que o luxo ele navega assim. Marcas locais de alta qualidade, marcas internacionais mais democráticas, que tenham muito espaço de crescimento no Brasil. Cosméticos, então nem se fale, né? Um dos nossos grandes parceiros é uma marca internacional de cosméticos, de lojas grandes que está operando no Brasil e que está crescendo muito, abrindo lojas todo mês quase, um negócio muito forte. E temos o luxo brasileiro, de alto padrão, que as marcas locais, né, são muito boas. A gente tem moda muito forte no Brasil, tem joalherias muito fortes, né, no Brasil, as marcas de joalherias no Brasil são muito fortes, inclusive nem fora. Tem moda praia muito forte no Brasil. E cosméticos de marcas brasileiras. Para você ver, uma das marcas brasileiras que está mais crescendo no Brasil, na verdade, é uma empresa um investimento francês, que é a L'Occitane au Brasil. O produto é feito aqui, a empresa é toda aqui, só que a dona é a L'Occitane, de Provence. Mas o produto é brasileiro com ingredientes, né, com peculiaridades locais, insumos muito bem selecionados no Brasil e sustentáveis. E tem uma marca brasileira crescendo muito, provavelmente deve se internacionalizar. Então a gente tem os dois drivers de crescimento. Obviamente que a moeda desvalorizando afeta o novo comprador, né? O comprador marginal, o novo comprador do luxo internacional. Por isso que a gente é muito bem equilibrado na exposição a marcas internacionais. Você precisa ter essa inteligência para saber qual produto trabalhar vai esse ter cardápio extenso e manter tudo isso equilibrado. E sustentável naquele específico mercado. Sabemos montar o mix para aquele determinado shopping, para aquele determinado mercado. A gente tem uma tecnologia própria disso. Falando em sustentabilidade, vocês estão no índice de ESG. Sim. Né? Super campeões disso. Sim. Né? O que você acha? Ninguém quer falar de receita de bolo, mas assim, ESG virou como inúmeros hashtags que a gente vê hoje. Todo mundo fala, todo mundo sabe, todo mundo é muito conhecedor, mas no dia a dia a gente tem que ter ações práticas, diretas e resolutivas, vamos dizer assim, para que esse negócio fique realmente de pé. Qual que foi a receita para vocês para serem, mais do que ficarem no ambiente do storytelling do ESG, fazer o story doing mesmo do ESG? Eu acho que isso é fundamental, porque o investidor olha também. Na verdade, o que a gente pensou foi principalmente na sustentabilidade do nosso negócio e das relações que envolvem o nosso negócio no longo prazo. O ESG é só a sigla, é a marca, né? Mas o que a gente chama, nossa iniciativa, são as iniciativas de sustentabilidade. Ter mais mulheres na liderança é importante para a sustentabilidade, é importante para a sociedade, é importante para o crescimento para as famílias, e é importante para a gente porque a gente vai ter um grupo mais diverso de líderes. Ter negros como parte também do nosso grupo de liderança é super importante. Então, a gente tem que trabalhar nos gaps. E, a propósito, hoje, em cargos de coordenação e de supervisão, a gente já tem um índice de penetração de lideranças negras muito grande. Legal. E no de mulheres, nosso índice de mulheres em cargos de liderança é 46%. Já é um dos maiores índices do varejo. Super. Do varejo. Né? Isso por meio de treinamento, desenvolvimento, objetivos, oportunidades internas de crescimento e desenvolvimento. Não por cotas, não por imposição, mas por desenvolvimento das pessoas de forma meritocrática, para que elas tenham aquela oportunidade, porque elas têm talento. Mesma coisa. Mais uma vez, a iniciativa privada tomando atitudes que, de repente, você esperaria de governo, de educação de base, mas se a gente for esperar isso, a gente não faz nada. Se você for esperar que as outras pessoas façam para você em qualquer aspecto, você vai ficar um refém. Não vai sair. E a gente, na aula, a gente quer ser protagonista, a gente não quer ser refém. Então, o desafio, por exemplo, hoje nós temos 400 líderes negros na nossa organização fazendo qualificação de inglês, para que eles possam crescer na liderança. A gente tem 1.000 e tantas pessoas fazendo qualificação
de liderança, de exemplo, de processo de comunicação, para que eles possam se tornar líderes de entrada também mais importante. E com isso a gente vai chegar lá. Claro, Nossos você objetivos promove de diversidade, mas não inclusão, que acho que Exatamente. é o grande pedra no sapato. Na verdade, a diversidade de inclusão e justiça, equity, né, são conceitos que foram meio torcidos quando foram para as faculdades, né, para alguns grupos, assim, principalmente nos Estados Unidos. Aqui, a gente pensa nisso como dar oportunidades para as pessoas se desenvolverem, serem mais bem-sucedidas financeiramente e na carreira, serem exemplos para as suas famílias. E, obviamente, se a gente tiver mais negros e mais mulheres na liderança, a empresa só tem a se beneficiar. Porque vai ter mais gente com capacidade de influenciar, com histórias diferentes, com backgrounds, né, históricos, contribuições plurais. Contribuições mais plurais, e todos são consumidores do nosso shopping. Então, quer dizer, vamos poder ter uma empresa melhor em atender o nosso consumidor e em atender as nossas pessoas. Né? E que nossa base de consumidor é plural. É plural. Então você vê na companhia iguais. Você tem que ter um equilíbrio de pessoas. Obviamente que não precisa ser proporcionalmente igual, até porque tem muita gente, tem muito homem branco, hétero, que também é bacana e se esforça para trabalhar. Né? Mas também temos lideranças de diversas orientações diferentes na companhia, e a gente realmente vai muito bem nisso, porque acho que é uma empresa que faz as pessoas com diferentes orientações, com diferentes origens, com diferentes gêneros, se sentirem bem, com oportunidade de crescer. Acho que esse que é o nosso diferencial. Falando em pessoas, está na tua agenda de CEO também entrevistar pessoas? Claro que menos que antes, né? Você está mais no ar rarefeito, porque você precisa estar na estratégia, sem dúvida. Mas quando você entrevista pessoas ou interage com pessoas da tua organização, ou do mercado em geral, o que te chama mais atenção e faz brilhar teus olhos quando você está interagindo com essa pessoa? Eu acho que exemplos de... Hoje, o que eu sinto mais falta na hora de analisar de analisar oportunidades, as pessoas, o que eu sinto mais falta é resiliência. Então, quando eu encontro pessoas que são menos influenciáveis pelo ambiente, mas mais motivadas pelas suas convicções, pela sua visão, pela percepção de oportunidade e não por uma percepção de conforto, né? Essas pessoas, as incomodadas, as que querem ir além, são as que hoje, e as que têm a resiliência de conseguir aguentar as dificuldades que tem para se construir a carreira ou se construir as oportunidades para ir além, é onde eu mais gosto de encontrar. E, obviamente, não é hoje tão comum, acho que quanto já foi no passado. Os meios digitais dão a falsa sensação de que todo mundo está bem, todo mundo está feliz, está tudo bacana. Então, que a pessoa tem que ser recebida num ambiente que tem que ser um ambiente bacana, respeitoso, etc., mas que ninguém vai fazer o trabalho por você. E essas pessoas que sabem que tem que fazer o trabalho, que tem que dar o extra, não necessariamente em horas, porque não é isso que faz a diferença, é o extra em termos de engajamento, de motivação, de vontade, de troca, de vontade de aprender. Resiliência e vontade de aprender, curiosidade de aprender são os dois elementos que mais me capturam e fazem, de fato, eu ver brilho nos olhos de um candidato, de uma pessoa que queira. Você é um cara de inúmeras andanças, né? Seu depoimento é espetacular. Qual foi o principal aprendizado, acho que a vida te deu, como executivo, pessoal? Que contribuição você pode deixar para quem realmente assim busca essas inspirações aqui no Café com Sal? Não se levar tão a sério. Muitas vezes a gente não aceita muito uma visão diferente, ou a gente espera tanto da gente mesmo que a gente não aceita eventualmente uma derrota muito bem, ou não usa aquela derrota para aprender, né? A derrota talvez seja o momento que você mais pode aprender, certamente mais do que a vitória, né? O trabalho contínuo talvez seja o principal, a rotina de aprendizado, de troca, mas eu acho que o que eu faria diferente, por exemplo, talvez fosse me levar menos a sério desde o início da carreira, quando eu era mais jovem, aprender mais ainda do que eu tive oportunidade, e ter vontade de aprender e curiosidade sempre. Eu acho que são esses dois elementos que permitem que a gente vá além, né? Não se preocupar tanto com o que os outros estão pensando. Boa, adoro isso.
dedicar menos energia como a gente espera ser percebido pelos outros o tempo todo. Né? Uma chave que fica ligada parece que o tempo todo e toma muito tempo e energia da gente. Falando em aprendizado, onde você busca teu aprendizado hoje? Como é que você tempera essa cabeça? Tem tanta coisa. Bom, primeiro, com a relação com o meu time. Onde eu aprendo mais. Eu acho que eles devem achar que algumas pessoas devem sentir, na verdade, que é uma relação de muito questionamento, muita pergunta e tal, porque eu pergunto muito, questiono muito, mas é onde eu aprendo mais, né? Aprendo muito com eles, pessoas muito fortes e qualificadas, meu time de pessoas diretas e até vários dos reports do meu time participam das reuniões temáticas que nós temos, então acho que essa troca com o time é muito importante. Ler ainda é um hábito importante para mim, né? Eu continuo achando... A turma aqui adora livro, precisamos de dicas. Eu vou pensar aqui, você devia ter me avisado antes que eu... Não, imagina, pelo amor de Deus, você não está tão velho assim que você não possa lembrar. Não, lógico, não, até lembro um ou outro. O que você está lendo ultimamente? O último que eu estava lendo era o $1 Trillion Coach. $1 Trillion Coach? Já foi pro Trillion? Era Billion? Então, é o cara do eu estou tentando lembrar o sobrenome dele, mas é o... Não, mas a gente acha na edição, a gente põe. Então, quem escreveu o livro foi o Eric Schmidt, que foi o CEO do Google. E esse cara, ele era coach de futebol americano, de fato, de Colômbia. Só o time de Colômbia não era muito bom, né? Tem outras qualidades. Mais de estudar. Tem outras qualidades no futebol americano lá, mas o cara era tão bom que eles conseguiram marcas muito além do que Colômbia costumava seguir. E depois ele foi convidado para ser um cara de comercial numa empresa de tecnologia na Califórnia. Depois se tornou CEO na Intuity, que é uma empresa que faz serviços de soluções de contabilidade, etc. e tal, de tecnologia. E esse cara virou o coach do Steve Jobs, dos caras do Google, de várias pessoas bacanas pelo estilo dele. Então está explicado o Trillion. Agora o Trillion, exatamente, é por isso. E quem escreveu o livro também é um Trillion Guy, que é o Eric Schmidt que fez o Google valer. Sabe do que está falando. Esse é um coach que chegou lá. Só que ele não faz preconceito com os coaches. Só que ele não fez... Quem escreveu o livro são as pessoas que foram coaches desse cara. Que foram coaches dele. Então você tem depoimentos dessas pessoas. Exatamente. É muito legal esse dinâmico, livro. Então, a leitura. É um livro rápido. É que eu li rapidamente agora. Maravilha. Em janeiro, que eu terminei, foi rápido, mas e outra coisa que eu gosto muito são os podcasts, como Café com Sal. Muito obrigado, já está registrado aqui. E YouTube. Acho que o YouTube, para mim, é uma fonte de conhecimento. Sim. Você vai lá, quando ele pega quando o algoritmo pega o teu... ou o AI, né? Sim. Quando o AI pega o teu jeitão, começa a trazer coisas muito bacanas e eu gosto muito de história, então eles têm sempre uma coisa, uma aula nova, um documentário novo sobre... E a gente está vivendo tempos de mundo hoje que vale revisitar a história em diversos aspectos, né? Sim, a história está aí para recontar os erros que serão feitos novamente no futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Filhão, obrigado por tudo, Rafa. Valeu. Privilégio meu é ser teu amigo. Obrigado pelo teu depoimento. Foi uma aula aqui hoje para quem gosta de depoimento de carreira, de liderança, de empreendedorismo, sim, de ideias. Porque empreendedorismo não é só abrir negócio, não, tá? É ter ideias empreendedoras dentro do business que você está. E nunca se esqueçam disso. Não é empreendedorismo de revistinha, só que você tem que sair e abrir qualquer coisa. Lembre-se muito disso, é uma competência hoje super exigida de mercado. A gente teve uma aula de operação de shopping center, de comportamento de consumo, também de real estate, de fusão de empresas, de migração de carreira. Olha que temperado que foi esse episódio. A gente agradece sempre a audiência de vocês, que acompanham o Café com Sal todas as terças às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube, e os cortes, como bem lembrou aqui o Rafa, no TikTok, no Instagram e no LinkedIn. Um abraço pessoal do Life Mix do Ventures, e também não percam, todas as quintas-feiras às 8 da manhã, o Café com Sal Expresso com X, hein, pelo amor de Deus. Por quê? Porque é rápido, tá? Apesar de ser um café. São podcasts em áudio só no Spotify, onde eu respondo as 3 melhores perguntas de carreira e de mercado de trabalho que vocês mandam para a nossa produção. A gente faz essa curadoria aqui. Então mandem, sem frescura, no nosso WhatsApp oficial, que é 11 997 15 0018. Um abração e até o próximo episódio. Tchau.